Hoje nós vamos tratar de dois assuntos distintos. Primeiro nós vamos tratar da classificação do litisconsórcio e após trataremos da nossa petição inicial. Tratando agora da classificação do litisconsórcio, já que já sabemos o que vem a ser o litisconsórcio. O litisconsórcio, essa pluralidade de partes, ele pode ser classificado principalmente tendo em vista três institutos. Então a primeira classificação que nós temos do litisconsórcio é em relação ao polo. Polo em relação à parte. Se for pluralidade de autores, aí nós temos o litisconsórcio ativo. Se nós temos pluralidade de réus, nós temos o litisconsórcio passivo. Entretanto, se ocorrer a pluralidade de ambos, de mais de um autor e mais de um réu, aí nós temos o litisconsórcio chamado de misto. Por que é importante essa classificação e conhecer a nomenclatura? Porque em exames de ordem, via de regra, quando eles cobram esse tipo de classificação, eles já falam pela classificação. Então eles colocam lá, é obrigatório o litisconsórcio passivo na oposição. Então eu tenho que saber o que eles querem referir. Por isso que essa nomenclatura é tão importante, principalmente aí para o exame de ordem. Nós temos ainda uma segunda classificação. O litisconsórcio, ele pode ser classificado quanto à sua obrigatoriedade. Ou seja, quando eu devo formar o litisconsórcio e quando eu posso formar o litisconsórcio. Quando eu posso formar, eu tenho o chamado litisconsórcio facultativo. Ou seja, eu não tenho obrigação de demandar em pluralidade, mas eu assim o faço por qualquer razão que seja, desde que haja o ponto em comum na questão que possibilite a formação do litisconsórcio. Então vamos imaginar um caso de litis ativo. Imagina essas ações que nós tivemos aí de revisão do Fundo de Garantia por tempo de serviço, Plano Collor e Plano Verão, contra a Caixa Econômica. Nesses casos nós vimos o quê? Muitas vezes um grupo de pessoas se reunia para demandar. Eles são obrigados a demandar juntos? Não, não são. Mas eles resolviam por uma questão de conveniência, para ter o mesmo advogado, de repente até a verba honorária do advogado ser menor, então eles se reuniam. Mas eles podiam demandar, se quisessem, sozinhos. Então, neste caso, eu tenho o litis facultativo. Vamos agora ver um caso de litis facultativo passivo. Imagine relações de consumo. Eu posso demandar diretamente com quem eu contratei. Imagine que eu compre um carro com problema. Eu posso simplesmente demandar contra a concessionária que eu comprei o carro. Agora, se eu quiser, eu como consumidora posso demandar contra a concessionária e contra o fabricante do produto. Então aqui eu posso optar pelos dois ou só um. Eu não tenho obrigatoriedade de demandar contra os dois. Então eu tenho aqui um caso de litis ativo e um caso de litis passivo, ambos facultativos. Agora aqui, atenção, porque se o juiz entender que esta pluralidade facultativa, ela vier a prejudicar o andamento do processo, ele poderá limitar o número de litigantes. Então vamos imaginar aquela primeira ação do Fundo de Garantia. Imagine que 12 pessoas de uma mesma empresa resolvessem se reunir para demandar contra a Caixa e pedir essa revisão. Se o juiz entendesse que esse número, 12, é um grande número, ele podia dizer, não, só vou aceitar 6. Ele vai utilizar o critério da limitação pensando no quê? Pensando justamente no andamento do processo, porque se ele sentir que vai comprometer, ele vai acabar então limitando. No facultativo, ele pode limitar. E quando é que eu tenho o litisconsórcio necessário, ou seja, obrigatório? Na verdade, o litisconsórcio necessário, obrigatório, eu tenho quando eu devo demandar em pluralidade. Então, eu tenho essa obrigação ou por lei ou em vista da relação jurídica assim colocada. Então, o caso clássico de litisconsórcio indicado por lei obrigatoriamente é o caso da ação de uso capião. Por quê? Porque nessa ação eu tenho que citar não só o provável proprietário do bem, mas também os vizinhos lindeiros, os vizinhos limítrofes, aqueles que fazem a fronteira com aquele bem que eu estou ali fazendo, então, o uso capião. Então, forma litisconsórcio por quê? Porque vai ter o provável proprietário e mais os vizinhos que vão fazer ali, que vão ser confinantes a este meu bem. A lei manda. Ainda, quando eu tenho casos de imóveis que eu tenho que citar marido e mulher formando litisconsórcio, então este obrigatório a lei manda. Agora, como é que é o obrigatório tendo em vista a relação jurídica? Bom, neste caso eu tenho que analisar a situação fática assim colocada e verificar se eu tenho a obrigatoriedade ou não de litigar em pluralidade. É o caso, digamos, de uma ação possessória que eu tenha neste bem que eu quero a reintegração da posse, que eu tenha muitas famílias ali. Ora, se eu quero reintegrar a posse, eu tenho que formar litis passivo para retirá-las todas dali. Então, tendo em vista a relação colocada, eu vejo o quê? Que eu sou obrigada a colocá-los em litis necessário
passivo para que todos eles saiam dali e eu tenha, então, o meu bem reintegrado novamente. Então, neste caso, eu analiso a situação e sou obrigada a formar esse litis. Então, esse litis obrigatório, litisconsórcio obrigatório, ele é considerado como necessário, obrigatório. Agora, o que acontece aqui em relação à vontade do juiz? O juiz aqui ele não pode limitar o número de litigantes. E por quê? Onde ele vai acarretar o problema se ele limitar esse número de litigantes? Ele vai acarretar problema na legitimidade do processo. Porque se ele manda retirar alguém que deveria estar ali obrigatoriamente, o processo vai padecer de um problema, inclusive, de ilegitimidade de parte. Imagine que ele diga, não vamos citar os vizinhos, né? Em uma ação de uso capião. Então, aqui o processo vai ser nulo desde o momento que deveria ter promovido essa citação. Então, neste caso, ele não poderá limitar o número de litisconsortes. Agora, a terceira e última classificação do litisconsórcio é quanto à sentença. E aqui eu sempre chamo atenção com as relações. Vamos evitar, né, de classificar sentença unitária, relacioná-la diretamente com litis necessário e sentença simples com litis facultativo. Na verdade, quanto à sentença, o litis pode ser classificado em simples ou em litis unitário. Quando que vai ser litis simples? Será litis simples quando eu puder individualizar a minha sentença, quando eu puder dizer uma coisa para cada um deles. Agora, muita atenção, porque a sentença ela tem que ser verificada antes de prolatada para eu poder classificá-la. Porque depois, casualmente, poderá vir a ser unitária. É como aquele caso lá do FGTS. Imagine que lá os 6 que ficaram naquela demanda, porque o juiz limitou os 6 eles que não poderiam participar, 6 ficariam. Imagine que casualmente os 6 recebessem o plano Collor e o plano Verão. Essa sentença nem por isso seria unitária. Por quê? Porque ela era passível de individualização. Poderia ter sido diferente e depois, casualmente, ela foi única para todos eles. Agora, a unitária não. A unitária ela não é passível de individualização. A sentença ela tem que ser a mesma para todos os litigantes. É o caso, por exemplo, justamente de uma ação possessória. Ou é unitária e todos saem do bem e eu retomo, ou então ela não será, né, a sentença procedente para que eu venha a retomar o meu bem, ou uma antecipação de tutela ou deferimento. Então, neste caso, ela é unitária, ela é impossível de individualizar. A sentença terá que ser a mesma para todos. Agora, eu falei não relacionar litis necessário com sentença, né, unitária, muito menos o litis facultativo com a sentença simples. Por quê? Porque em 99% dos casos fecha, tudo bem, mas existe ainda uma margem que vai mostrar o quê? Que essa relação ela não é 100% exata. Imagine o caso do marido e mulher citados para uma ação versando sobre propriedade e a mulher ela é casada com ele em regime de separação total de bens. Ora, ele perder este bem não vai influenciar na esfera dela, por quê? Porque ela não tem nada a ver com este bem. Mesmo caso do litis formado obrigatoriamente pelo uso capião. Se o provável proprietário perder o bem, os lindeiros eles não perdem nada. Então o que nós temos aqui? Nós temos um caso de um litis que na verdade é necessário, mas a sua sentença ela é simples. Por quê? Porque ela não é a mesma para todos. Então muito cuidado com esta relação que se faz direta. Por quê? Porque nem sempre ela fecha. É claro que na maioria dos casos ela vai comportar essa relação direta. Vamos passar agora a tratar da petição inicial, que é o segundo tema da nossa aula de hoje. A petição inicial, como se sabe, é a peça fundamental para o autor no primeiro grau de jurisdição. Eu divido em graus porque no segundo grau eu vou ter lá, né, a apelação. É claro que ela que vai possibilitar, né, um recurso com êxito ou não no futuro. Mas desde já a petição inicial é a peça mais importante para o autor. E mais, ela não é só a mais importante para o autor. Na verdade, ela é importantíssima para o processo. Por quê? Porque ela vai estar limitando objetivamente e subjetivamente o conteúdo daquele processo. Subjetivamente como? Quando eu digo quem está demandando e contra quem demanda. E objetivamente quanto ao quê? Quanto à causa de pedir e quanto ao pedido. Agora, essa petição inicial, ela respeita determinados requisitos. Requisitos esses previstos aonde? No artigo 282 do CPC. Atenção, este artigo ele está dentro do procedimento ordinário. Agora, esses requisitos do 282, eles são válidos para todos os procedimentos, né, e de todos os processos do nosso CPC. Por quê? Porque aquela teoria que nós já vimos numa primeira aula sobre a paixão do professor Buzaide pelo procedimento ordinário, jogando ali neste procedimento uma grande parte da teoria geral do processo. Vamos passar agora a análise, né, detalhada de cada um dos incisos do artigo 282.
Vamos ouvir desde já, então, o inciso 1. Código de Processo Civil, artigo 282. A petição inicial indicará, inciso 1º, o juiz ou tribunal a que é dirigida. O inciso 1 trata do quê? Trata da direção, do direcionamento da peça. Para quem eu mando? E aqui eu estou falando do quê? Aqui eu estou falando de competência. Então eu tenho que descobrir o quê? Primeiro, qual é a justiça competente, né? Justiça especial, justiça comum, ou lá os juizados especiais, que é sui generis, uma justiça especialíssima. Ainda, eu tenho que descobrir o quê? Qual é o grau de jurisdição, primeiro ou segundo grau, tanto que o inciso fala de tribunal. Eu tenho que descobrir qual é o juízo competente. É família, é civil, é penal, é acidente do trabalho, é acidente de trânsito, tenho que descobrir o juízo. Eu tenho que descobrir também o que? O foro competente. Então, o direcionamento é a compreensão da competência. Qual é o segundo requisito previsto no artigo 282 do nosso CPC? Vamos ouvir a dicção e depois passar a trabalhar com ele. Inciso 2º. Os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. O inciso 2 trata então da qualificação das partes, autor e réu ou autores e réus. Muito bem, por que é tão importante qualificá-las? Eu sempre digo, até o máximo de detalhes é melhor. Primeiro, para saber quem está litigando e contra quem se litiga. E mais, para precisar essa pessoa. Não é incomum o caso do homônimo, pessoas que têm o mesmo nome. E também não são incomuns as ações de danos morais em virtude de pessoas que são incomodadas quando elas não têm, na verdade, nada a ver com a causa que está posta em juízo. Então, a qualificação, ela vai justamente determinar subjetivamente, limitar subjetivamente o meu processo. Vamos tratar agora do nosso inciso 3 do 282, mas antes vamos ouvi-lo. Inciso 3º. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Muito bem. O inciso 3 fala do quê? Dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Eu vejo muito nas petições as pessoas colocarem assim, ó, pelos fatos e fundamentos a seguir. Fundamento é fato e direito. É fato e fundamento jurídico. O que é o fato e o fundamento jurídico? Na verdade, eles vêm a ser a minha causa de pedir. O fato é a situação real que aconteceu, que é tutelada pelo direito, né, que é o fundamento jurídico, e que me possibilita, então, ajuizar a ação. Agora, cuidado com o fundamento jurídico, porque fundamento jurídico não é só a lei. Fundamento jurídico é tudo que juridicamente venha a corroborar para que o meu fato leve à procedência da ação. Então, o fundamento jurídico, ele é a lei, sim, mas ele também é a doutrina, ele também é a jurisprudência. Então, vamos entender fundamento jurídico como algo maior, senão ele diria fato e direito, né? Fato e lei. Então, é maior o leque que eu tenho. E cuidado, então, com essa precisão da linguagem aí. Pelos fatos e fundamentos, eu acabei dizendo a mesma coisa. Se eu for utilizar essa terminologia, então eu digo fato e fundamento jurídico, ou então simplesmente eu utilizo pelas razões que passa a expor. Então não vamos confundir, né, as palavras até para não levar o erro, e principalmente isso é importante para a segunda etapa. Passamos agora à análise então do inciso 4 do 282. Vamos à dicção dele então. Inciso 4º. O pedido com as suas especificações. Este inciso trata do pedido especificado, ainda que nós vamos ver o seguinte, algumas vezes ele pode ser genérico. O pedido, na verdade, ele, se não feito, se eu deixo de pedir alguma coisa, eu acabo então perdendo muitas vezes a possibilidade de pedi-la para todos sempre, e muitas vezes a possibilidade de pedi-la dentro daquele processo. Então, o pedido ele tem que ser compatível com a minha causa de pedir, e ele tem que constar expressamente. Aquilo que eu não peço, como se diz, né? O que não se pede não se leva. Ainda que tenham casos que, por exemplo, juros e honorários, há compreensão, principalmente doutrinária e até com base na lei, de que haveria a necessidade do juiz conceder mesmo independente de pedido. Mas a jurisprudência entende que o que deve ser concedido é aquilo que é pedido. Por quê? Porque os limites do juiz eles vão se dar justamente em relação ao pedido. O juiz não poderá julgar citra petita, tendo em vista o pedido. Citra, ou seja, ele não poderá ser omisso quanto a um pedido. Bem como ele não poderá julgar extra petita, ou seja, julgar fora do meu pedido. Além disso, ele não poderá julgar ultra petita, além do que eu pedi. Então, o pedido, inclusive, ele limita o meu julgador quando ele vai proferir a sua decisão. Passamos agora à análise do inciso 5. Inciso 5º. O valor da causa. Toda a causa terá um valor. Isso é o que diz este inciso.
Por quê? Porque a partir dali, gente, não que haja necessidade de haver lá uma decisão que vai dizer que aquela é a condenação, mas o valor ele vai ser um referencial. Nós vamos tratar do valor das causas especificamente. Então, eu tenho que dar valor. Para toda causa haverá um valor. Só que muitas vezes esse valor que eu tenho não é exatamente o valor que eu pretendo receber. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho como quantificar desde já o valor da minha ação. Agora, a inexistência do valor da causa, isso é causa de inépcia da petição inicial. Por quê? Porque o erro no valor, na verdade, vai levar o réu a impugnar o valor da causa. Agora, a inexistência do valor é causa de inépcia da petição inicial. Passamos agora à análise do inciso 6. Inciso 6º. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. O inciso em estudo, o que ele diz? As provas que eu pretendo utilizar para provar, este meu poder jurídico com procedência da ação. Então, desde já, é muito comum te ver assim, desde já, protesta e requer provar por todos os meios de prova em direito admitidos e assim por diante. Agora, cuidado, porque rito sumário não basta indicar as provas. Rito sumário, se for, por exemplo, prova testemunhal, já tem que colocar o rol de testemunhas. Se for pericial, já tem que colocar os quesitos. Agora, é muito importante, desde já, eu dizer para o meu juiz as provas que eu quero produzir. E ainda, muita atenção, porque a prova documental, os documentos essenciais, ele já tem que estar acompanhando a petição inicial. Não é porque eu posso indicar as provas que pretendo produzir no rito ordinário para produzi-las no momento posterior, não é por isso que eu jogo tudo para o momento posterior. No rito ordinário, os documentos, como diz o artigo 283, eles já devem, então, acompanhar a petição inicial. É claro que algumas exceções, alguns documentos podem ser apresentados mais tarde, mas os essenciais, desde já, têm que estar na petição inicial. Passamos agora, então, ao próximo inciso. Inciso 7º. O requerimento para a citação do réu. O inciso 7 trata do pedido de citação do réu. Então, eu tenho que pedir para o juiz para que ele venha citá-lo, no endereço que eu for indicar, para que ele, citado, apresente, então, a sua defesa querendo. Então, o pedido de citação também deve ser expresso na minha petição inicial. Vamos tratar agora de um ponto que nós vimos nesse artigo 282. Vamos tratar da questão do pedido da minha petição inicial. O pedido ele tem que ser certo, ele não pode ser genérico. Então eu tenho que dizer desde já para o juiz o que eu quero. Mas em alguns casos não é possível eu dizer desde já o que eu quero. E aí então a lei permite que eu faça um pedido genérico. Que casos são esses? São os casos previstos no artigo 286 do CPC. E aí nós temos o que lá? Nós temos os casos lá das ações universais. Então, ações universais, imagine o seguinte, que eu tenho um inventário e eu não sei exatamente quanto, quais são os bens que eu tenho a inventariar. Então, neste caso, eu peço a divisão dos bens, mas não faço um pedido específico, por quê? Porque o caso posto compreende uma universalidade de bens que eu não tenho como desde já precisar. Naturalmente que é estranho pensar uma hipótese dessa, mas nós temos que pensar o quê? Que existem grandes heranças que eu não tenho como desde já, então, precisar os bens, o patrimônio que compreende essa herança. O segundo caso que eu posso fazer um pedido genérico é o caso que venha a depender do réu para que eu diga o valor que eu pretendo, o pedido que eu pretendo. Então, imagina-se aqui o quê? O caso de uma ação de prestação de contas. É aquele caso típico, do síndico. Então, aquela desconfiança, mas será que ele está nos roubando? Será que ele não está? Porque o síndico é sempre a vítima disso, E aí? Bom, eu ajuizo uma ação de prestação de contas, mas eu não tenho como desde já o que eu quero deste síndico. Primeiro porque eu não sei nem se ele realmente, está, digamos, pegando algum dinheiro. Eu vou saber disso pela prestação de contas. E mais, e se ele realmente está, eu não tenho como precisar desde já o quanto ele está pegando. Por quê? Porque justamente eu dependo de ato dele, do meu réu. O terceiro caso de pedido genérico é o caso das consequências do ilícito que não são possíveis, não são passíveis de apuração desde já. Então eu tenho um ilícito e esse ilícito ainda vai gerar outras consequências no curso ainda, no decorrer do processo. Então eu não tenho como dizer o que eu quero de pedido. Vamos imaginar o caso de um acidente que tenha deixado uma pessoa completamente inválida. Então, desde já, essa pessoa pede lá o tanto que ela já gastou em hospitais, medicamentos, pede até alimentos, ela perdeu a sua capacidade laboral. Mas ainda outras consequências surgirão neste ilícito, como plásticas, medicamentos, enfim, uma infinidade de gastos mais que ela terá. Então, como ainda não cessaram as consequências do ilícito, o pedido poderá ser genérico. Vamos agora tratar do pedido cominatório. Na verdade, o pedido cominatório ele está bastante na moda, tendo em vista a reforma da lei em relação ao 461.
O que vem a ser esse pedido combinatório? Aqui eu peço para o juiz, desde já que se o meu réu ele deixar de fazer alguma coisa que eu pedi, ou que ele faça diferente, enfim, que ele venha, se ele vier a criar obstáculos para o processo, eu peço para o juiz para que ele combine uma determinada multa para essa pessoa. Então, o pedido combinatório, ele implica no quê? Ele implica, na verdade, em cumular. Ele vem a ser uma acumulação com os pedidos outros que estou fazendo. Por quê? Porque eu peço para o juiz uma sanção para o caso de descumprimento do meu pedido desde já por parte do réu. É o caso da antecipação da tutela. Então, eu peço antecipe a tutela. Peço, por exemplo, que ele me consiga a apreensão de determinado material. E eu sei que pode haver um óbice em relação a isto. Então eu peço para o juiz que, se houver este óbice, ele passe então a determinar multa. Ou ainda, muito comum no caso de prestadores de serviço, telefonia, energia elétrica, então que peço em antecipação de tutela que ligue desde já a luz ou o telefone. Ora, se não fizer isso, então eu faço o pedido combinatório, sendo que o juiz, pelo 461, ele já pode também, de ofício, independente do pedido, digamos, prever essa combinação de alguma penalidade para o caso de descumprimento do réu daquilo que ele venha a deferir na antecipação da tutela. O outro pedido que eu tenho é o pedido alternativo. O pedido alternativo, na verdade, é aquele pedido que eu não tenho preferência. E aqui, gente, a conjunção que vai preponderar aqui é o ou. Então eu peço para o juiz me dê isto ou aquilo. Para mim, eu vou receber só um deles e tem que ser indiferente àquele que eu quero. Então eu pactuei com alguém o pagamento de uma dívida. E eu falei, olha, vai me pagar num carro popular, né, de uma marca tal. Aí chega na época do pagamento, eu digo, olha, eu quero que ele me pague ou com um Palio ou com um Fiesta. Então, para mim, a escolha vai ser indiferente. Eu não tenho preferência no pedido alternativo. Tanto faz um e o outro. E mais, o meu réu, ele na verdade vai ter a obrigação de prestar somente um ou outro, não é igual acumulado. Então aqui, a característica do alternativo é a indiferença quanto ao meu desejo de um ou de outro. Tanto faz para mim. Eu tenho ainda nesta linha o pedido chamado de pedido sucessivo. Na verdade, no pedido sucessivo ocorre diferente daquilo que aconteceu com o pedido alternativo. Por quê? Porque aqui eu tenho uma preferência. Aqui eu faço um pedido, mas, que é o pedido que eu mais quero. Caso o juiz entenda que aquele meu pedido não merece ser acolhido, então que ele atenda o meu pedido seguinte. Então, aqui só vai acontecer do juiz analisar o segundo pedido caso ele não venha a me dar o primeiro pedido. Então, ele é sucessivo, ele é, na verdade, subsidiário. Imagine o seguinte caso, uma ação para anulação do casamento. Então a pessoa pede o quê? Pede para anular, mas ela pensa o quê? E se não der certo essa anulação? E aí o pedido é, se o juiz entender que não é caso de anulação, então que dê para essa pessoa a separação. Assim ela tem economia processual e resolve já naquela ação ali a possibilidade já de estar, né, desvinculada do seu cônjuge. O pedido, então, subsidiário ou sucessivo, ele compreende, na verdade, o desejo, né, a preferência por um dos pedidos. E qual? Aquele que eu peço como principal, que se não atendido levará, então, ao pedido subsidiário. Vamos ao pedido agora acumulado. O pedido acumulado, na verdade, ocorre quando eu quero mais de um pedido, diferente do que nós vimos até agora. Então eu quero o quê? Eu quero que o juiz me dê isto e aquilo. Aqui a conjunção ela é aditiva. Agora basta eu querer, né, acumular os pedidos? Não. Existe uma série, né, de requisitos a serem atendidos. Primeiro, o juiz tem que ser competente para os dois pedidos. Tem que haver também um procedimento compatível. Mas entre os pedidos não poderá haver incompatibilidade. Então a acumulação não é só uma questão de querer, mas também de análise de possibilidade conforme os requisitos agora falados. Então a acumulação é muito comum em relação hoje em dia a danos morais, né? Quase tudo se cumula com danos morais. Então, um mero acidente de trânsito, danos materiais, cumulado com danos morais. Então, eu peço lá uma repetição de indébito, cumulado com danos morais. Então, aqui o que eu quero? Eu quero todos os pedidos. E eu não quero somente um, ou aquele, ou primeiro este. Aqui eu estou, na verdade, querendo todos os pedidos que eu estou fazendo. Passamos agora a tratar da questão do aditamento do pedido. Quando o meu autor ele quer aditar, pedir mais, ou até mesmo a questão da modificação do pedido, porque ele também pode pedir para modificar e não só para acrescentar. Vejam, este aditamento ele tem dois termos temporais a serem respeitados. Primeiro, eu posso pedir o aditamento até que seja expedida a citação do meu réu.
Então eu altero independente lá da anuência dele. Agora, depois que foi expedido lá o mandado de citação do meu réu, para que eu venha alterar ou para que eu venha modificar o pedido, eu preciso da anuência do mesmo. Bom, e se ele foi revel, como é que eu faço? Se ele foi revel, para que eu venha aditar ou modificar o pedido, eu preciso promover uma nova citação dele em relação a esses pedidos modificados ou aditados à minha petição inicial. E ainda, agora vem o segundo momento. Se eu desejar o aditamento ou a modificação após a fase de saneamento, isso não será mais possível. Por quê? Porque a partir dali há um óbice e que nem com a autorização do réu eu posso, então, alterar o meu pedido. Então, eu tenho um limite de pedido, de tempo para fazer a alteração do meu pedido. E este limite ele vai até a fase de saneamento. E aí vai depender da anuência do meu réu ou não, se já foi expedido, então, o mandado de citação. Passamos agora a tratar do que? Do valor da minha causa. Já comentamos que toda causa tem um valor. Aqui tem que se observar o artigo 259. Por quê? Porque eles dão critérios de como será este valor da causa. Agora, o que é mais importante aqui? O mais importante é entender que o valor da causa não está ligado ao valor que eu pretendo necessariamente receber. Então, dizer, se eu botei esse valor, é este que eu quero receber. Via de regra mas muitas vezes não é exatamente isso. É o caso, por exemplo, dos alimentos. O quanto se pede de valor da causa? A soma de 12 prestações. Então, eu posso cobrar até 2 anos, 24 meses. Eu vou cobrar as 24 meses, mas o valor da causa são somente 12 meses. Então, cuidado com o valor da causa e valor da pretensão, o quanto eu quero receber, porque nem sempre eles combinam. E aqui observar com atenção o artigo 259 nas suas hipóteses. Passamos agora, gente, a uma questão muito importante quando eu falo de petição inicial. A questão do seu indeferimento. Indeferimento da petição inicial. Bom, as causas de indeferimento da petição inicial, elas estão no artigo 295 do CPC. E também esse 295, ele está no inciso 1 do 267. Porque o 267 fala o quê? Que o processo será extinto sem julgamento de mérito, no caso do indeferimento da petição inicial. E as causas de indeferimento inicial estão no artigo 295. Agora aqui nós temos o quê? Nós temos um primeiro inciso que fala da questão da inépcia inicial. Então, lá no 295 diz, inciso 1, causa de indeferimento da inicial, a inépcia. Mas o que é a inépcia? A inépcia é o que está no parágrafo único desse artigo 295. E aí, principalmente, a inépcia está ligada a um problema mais com o advogado. Então, que problemas são esses? É quando não falta a causa de pedir, ou falta o pedido, ou os pedidos são incompatíveis, ou não há previsão legal, o pedido é juridicamente impossível. Então, a inépcia, na verdade, ela é uma falha muito mais do profissional que está postulando. E a inépcia da inicial, ela é, na verdade, causa para indeferimento da inicial. Por quê? Porque o indeferimento ele é gênero, que comporta essa espécie que é a inépcia. Depois eles vêm falar das condições da ação, também falam da questão dos pressupostos, eles dizem outras causas mais ali que vão levar a este indeferimento da inicial. Em regra, o indeferimento da inicial vai configurar uma sentença. Em regra, mas em alguns casos não. Como nós já vimos, se houver uma extinção, digamos, liminar de uma das ações, este indeferimento da inicial poderá vir a ser, então, uma decisão interlocutória. E aqui atenção, então, para o recurso cabível. O artigo 296 fala o quê? Que o recurso cabível do indeferimento da inicial é apelação. Sim, mas só se este indeferimento ele foi feito através de uma sentença. Porque se assim não o foi, então o recurso cabível será agravo de instrumento. Só que aqui existe uma peculiaridade muito importante em relação à apelação. Que peculiaridade? É o único caso que nós temos em relação à apelação em que o juiz ele pode se retratar da sua decisão. Ele pode voltar atrás. Então, o artigo 296 ele é uma exceção em relação ao recurso de apelação. Bom, e o que acontece se o juiz não se retrata? Se ele não se retrata dentro de 48 horas, ele automaticamente manda, então, o processo com o devido recurso dentro para o tribunal. Sem contrarrazões, sim, porque sequer ainda há uma citação do réu, Então, como fazer contrarrazões? Então, há uma possibilidade de retratação para que ele volte atrás e isso só acontece no caso do indeferimento da inicial. Bom, e se esse indeferimento configura a decisão interlocutória? Aí a gente não pode esquecer que o agravo de instrumento ele também possibilita a retratação. Bom, a dica de estudo, como sempre, é a leitura dos artigos de lei. Mas mais do que isso, é vocês pegarem petições iniciais e analisarem elas. Por quê? Porque analisando a petição no caso concreto, na prática forense, fica mais fácil de compreender esses requisitos.
Mas não esquecer que quando eu falo de petição inicial, eu estou falando, na verdade, do processo como um todo. Eu tenho que entender de competência, eu tenho que entender do direito material, eu tenho que entender do direito processual. Então, a questão da petição inicial é bom que se leia, que se estude, mas também que se veja alguns exemplos práticos. Na internet tem boas petições que servem, inclusive, como modelo de petições iniciais boas. Agora, também, uma outra dica que vai, por que tanta atenção na petição inicial? Eu acho muito estranho quando eu ouço as pessoas dizerem assim, para a segunda etapa eu não vou escolher a área civil. Por quê? Porque, na verdade, o programa é enorme. Eu já ouvi dizer que tem 22 peças. Então, é engraçado isso porque não existe esse grande número de peças. Na verdade, o que existe é um grande número de ações, um grande número, né, de matéria a vir a ter a possibilidade de cair nessa prova. Por quê? Porque quando fala assim, ação de separação, ação de uso capião, enfim, aquela série de ações que tem lá no programa do cível, aquelas ações, quais são as peças que elas vão ter? Vão ter petição inicial, vão ter contestação. Então, a petição inicial, ela é a peça que valerá para as ações, para todos os tipos de ação. Por isso que o estudo dela é tão importante. Eu não tenho 22 peças. Por quê? Porque, na verdade, a petição inicial ela é a peça padrão para todos os processos e procedimentos. E aí, seguindo sempre o artigo 282, por quê? Porque todos os processos e procedimentos remetem a ele. E aí, se eu não cumpro os requisitos ali, é claro que existe a possibilidade da emenda da petição inicial. O juiz me abre um prazo de 10 dias para eu emendar. Agora, não esqueçam, a emenda, na verdade, é um momento muito complicado da vida do advogado. Por quê? Porque muitas vezes o juiz só diz assim, emenda inicial, via de regra é assim. Mas se ele já errou, ele não sabe exatamente no que ele errou. E pode ser que ele continue errando. Bom, e se ele continuar errando, o que acontece? Se ele continuar errando, aí nós já sabemos, é indeferimento da inicial e extinção do processo ou extinção só da ação, dependendo do caso.